quando o William Blake diz cria o teu próprio sistema, ou então ser escravizado pelo sistema dos outros, ele tem totalmente razão. Eu criei o meu próprio sistema, e é o que toda a gente tem que dizer. Eu lembro-me dos grandes amigos do meu pai, de quem eu respeitava muito, diziam: tu precisas é de uma âncora, toda a gente precisa é de uma âncora, tens aquela âncora que é o que te permite o teu sustento, e depois vais à tua vida e inventas o que quiseres e és criativo, mas toda a gente tem que ter uma âncora. Pronto, e eu comecei a criar a minha âncora, durou muito tempo até criar a minha âncora, e pronto, e agora tenho a minha âncora. Dava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Tiago Pereira. O Tiago é realizador, músico, e tem um projeto muito interessante já há vários anos que se chama A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. A propósito deste projeto, eles decidiram organizar um piquenique no próximo dia 7 de Abril, domingo, em Viana do Castelo, e garanto-vos que aquilo vai ser uma festa de música, de partilha, de dança, de cantar. Quem puder, faça a favor de aparecer. Até já. Olá Tiago, obrigado por esta oportunidade. A pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados no início é: de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância? Muitas pessoas se calhar não saberão quem é o teu pai, mas pronto, eu gostava de perceber se o ecossistema lá em casa tinha criatividade e de que forma. No outro dia também me fizeram essa pergunta há relativamente pouco tempo, e eu, com o passar dos anos, cheguei à conclusão de que o meu lado criativo, que é óbvio, não é? Porque o meu pai era músico e porque eu cresci com os cantautores imediatamente a seguir ao 25 de Abril, portanto eu vivo a euforia dos anos 80 e todo aquele movimento de que as pessoas estavam umas com as outras é quase o oposto do que vivemos hoje, não é? Hoje vivemos atrás de computadores e naquela altura as pessoas tinham almoços e jantares que demoravam 12 horas, 14 horas, e isso era impressionante. Eu costumo dizer que cresci embaixo das mesas dos restaurantes, o que é verdade, mas eu percebi que essa criatividade é tão importante para mim como o facto de ter crescido com a minha avó no campo e ter vida rural e andar com ela atrás dos porcos que se iam matar e atrás das cabras, e que depois ia tirar o leite à cabra com as minhas tias, e ter essa presença toda feminina. E depois tínhamos um primo que era padeiro e eu ia com ele distribuir o pão, e depois havia os incêndios, porque já havia muitos eucaliptos e pinheiros e portanto havia sempre incêndios, e eu lembro-me de ser pequeno, e isso tinha tanta criatividade, claro, como a criatividade que tinha do meu pai. Portanto, esta coisa do que é ser criativo, não é? Quando tu acordas, és criativo, sei lá, tu estás na rua a passear e és criativo. Quer dizer, eu ouço sons, isso quando vou na rua e ouço sons, sou criativo porque começo a construir uma música na minha cabeça com o conjunto daqueles sons, e portanto já estou a ser criativo. O facto de às vezes respirar já és criativo. Portanto, essa coisa do ser criativo na infância, acho que às vezes as pessoas têm assim uma ideia muito romantizada. Ok, o pai dele é músico. Não, mas é isso que eu tenho encontrado ao longo deste tempo, que é assim, não é propriamente obrigatório chegar a estar nas áreas mais criativas e ter tido essa infância. Há pessoas que o pai era contabilista e a mãe era professora, e isso, lá está, não é... mas é um bocado, é isto o desafio que eu também tento explicar, que a criatividade, como tu dizes, é o facto de estar vivo, não é? Basicamente é isso, é o exercício de ir todos os dias resolvendo problemas. Sim, eu acho que ser criativo basta respirar, não é? Já Sim. Estás, pronto, o próprio, como dizia um amigo meu cabo-verdiano, que dizia muitas vezes, ele era bailarino, e ele dizia muitas vezes: quem sabe andar sabe dançar. E é quase a mesma coisa, quando andas também já estás a ser criativo, quando estás na rua és criativo, a forma como te relacionas com os outros é criativa, como te relacionas com a natureza. Acho que no fundo todos somos criativos. Depois há ser artista. Ser artista é outra coisa. Sim, mas normalmente tentam juntar criativos. Tudo na mesma... Ou seja, como se a criatividade fosse exclusiva de uma comunidade qualquer. Não é. Não é? Todos somos criativos. A pessoa que nós achamos mais incomum para ser criativa é criativa à sua maneira, em maneiras às vezes que nós nem sequer temos o discernimento de entender como é que é possível ser criativo assim. Mas eu não conheço ninguém que não seja criativo.
Sim, é aquele lado de engenhocas muitas vezes até para... Sim, claro, É isso? nem esse lado, mas às vezes em coisas simples, não é? Por exemplo, muitas vezes fala, e eu que também às vezes estou muitas vezes ligado com a gastronomia, muitas vezes eu entrevisto pessoas, sei lá, chefes de cozinha, etc., que dizem, quem inventou a cozinha, quem inventou a grande cozinha de hoje foram as mulheres. Então, em Portugal, quem inventou esta cozinha portuguesa, ou a suposta cozinha que se faz hoje, foram as mulheres pobres que tinham que ser criativas com os poucos ingredientes que tinham e que tinham que cozinhar para não sei quantas pessoas, e aquilo tinha que satisfazer as pessoas e ao mesmo tempo ser bom, ser saboroso. É um bocadinho a questão da cozinha alentejana, que é com o pão, azeite e faz um milagre. Não é? Por isso é que também se diz muitas vezes que as coisas mais simples são sempre as mais complexas, exatamente por isso, porque se tu te quisesse inventar à sorda, provavelmente era um grande nó na cabeça, e na verdade aquilo foi inventado porque não havia ingredientes para se poder fazer mais, havia fome. Pronto. Então, e quando perguntavam, então, mas o que é que tu queres ser quando fores grande? Já havia, há miúdos que aos 10 anos descobrem que querem ser isto e que têm aquilo decidido e... Pronto, aí a coisa deriva um bocado, não é? Porque eu fui educado, obviamente que eu fui educado para ser criativo, no sentido em que a mim nunca me estimularam para ser advogado, nem médico. Aliás, eu cresci com os meus amigos a queixarem-se que os pais queriam que eles fossem advogados ou médicos. Eu dizia sempre, não, eu fui educado para ser artista. Além disso, lembro-me de um dia de ter 8 anos e querer um brinquedo qualquer banal de futebol, acho que era um subútil, que era assim uma coisa incrível, ter um subútil, toda a gente tinha um subútil, toda a gente brincava ao subútil, tu querias um subútil, e daí eu ir ao meu pai e o meu pai olhar para mim e dizer, não, filho meu não gosta de futebol, filho meu vai ser artista. Pronto, é um bocado... Não podias ser artista e gostar de futebol. Não era nesse sentido, mas era no sentido que sempre foi estimulada a criatividade, percebes? Eu, quando tinha um interesse, se eu gostava de fotografia, eu tinha os livros todos de fotografia, recebia revistas de fotografia. Meu pai ia tocar ao estrangeiro e trazia-me um monte de livros de fotografia, trazia revistas de fotografia. Se eu gostava de cinema, trazia de cinema. De qualquer área criativa que eu gostasse, eu era estimulado. Mas às vezes também, por exemplo, eu gostava de xadrez, era puxado para jogar xadrez, todas as coisas que pudessem estimular as capacidades cognitivas e as capacidades criativas, eu era sempre estimulado a fazê-las, e isso sempre foi assim desde pequeno. Portanto, quando tu falas sobre isso, aí eu digo que é diferente, porque eu fui sempre estimulado para ser criativo. Portanto, hoje em dia eu imagino que nunca podia ser outra coisa, porque eu fui quase empurrado para ser isto, e era óbvio que não podia ser outra coisa, mas eu já era criativo por mim mesmo. Mas o que é que tu imaginavas? Ou seja, quando tu, vias, eu aos 30 anos vou estar a fazer o quê? Via um buraco negro, isso como toda a gente vê, quando era pequeno, vês aquele buraco negro e ficas cheio de medo, como é que eu vou ganhar o meu dinheiro? Como é que eu me vou sustentar? E acordas à meia da noite e sentes que quase que estás a cair no vazio. Pronto, isso sim, via esse buraco negro, mas eu escrevi, eu aos 15 anos aprendi a que eu quis no Natal, foi uma máquina de escrever, e tipo, quando me deram uma máquina de escrever eu até chorei, porque eu escrevia poemas e achava que ia ser poeta e que ia ser escritor, e tinha essas fantasias, eu ia às do Orfeu todas, e eu ia ao Pessoa, e tinha essa coisa adolescente de ser poeta. E depois não fui, hoje em dia escrevo muito pouco, mas faço o que faço, e naquilo que faço às vezes tenho dificuldade hoje em dia em perceber se sou artista ou não. Às vezes penso que se na verdade o que é que sou, pronto, e acho que ao fim e ao cabo sou mais ativista do que outra coisa qualquer, e esse ativismo é um ativismo, digamos, criativo, mas não considero totalmente artista. Coisas que eu faço que são artísticas, outras coisas que eu faço que não são tão artísticas. Ou seja, eu também fui educado, e isto é muito importante,
eu cresci dentro dos preconceitos todos que Lisboa produzia nessa altura. Lisboa era uma cidade muito preconceituosa nos anos 80. Eu cresci muito tempo no Frágil, durante muitos anos seguidos eu ia ao Frágil quase todos os dias, era uma época disso. O Frágil era no bairro Alto, ainda não havia luxo, não havia nada disso, e nessa altura havia aquela noção muito, muito centrada em que Lisboa era o centro do mundo e tudo o resto era paisagem. Não era só o centro de Portugal, era a paisagem, era o resto de todo o lado. Então as pessoas eram muito preconceituosas, era muita educação de elite cultural lisboeta, de que tudo o resto é horrível. Então eu, obviamente, com toda a gente à volta, cresci na maldecência, cresci toda a gente a dizer mal uns dos outros, toda a gente a criticar os outros porque se vestiam assim ou porque se vestiam assado, e durante muito tempo, com o meu trabalho, a aproximar-me do resto da população, a conhecer verdadeiramente o país e as gentes, cada vez mais percebi que a grande função do meu trabalho para mim mesmo era combater os meus próprios preconceitos. E isso foi uma coisa que durou muito tempo e que ainda está em processo. Ou seja, hoje em dia eu sou uma pessoa muito menos preconceituosa, bastante menos preconceituosa do que era há 10 anos atrás, mas ainda há coisas que carrega em mim, que ainda têm preconceitos e que tento sempre racionalizar e perceber que, pá, deixa-te disso, esquece lá isso, não sejas totó. Mas não havia em ti aquele desafio, tudo bem, eu vou ser poeta, mas tu, na tua visão do mundo, era possível viver a vida sendo poeta, porque eu fui criado num ambiente de, mas isso não paga as contas, se fosse o que fosse, sabes o que é que eu estou a dizer, não é? Mas isso não paga isso é muito bonito, mas não paga as contas. Não, eu fui educado ao contrário. Eu fui educado no sentido em que tens que fazer isto, porque se tu não fizeres aquilo que gostas, estás lixado. E além disso eu tinha outra coisa. O meu pai, além de ser uma pessoa muito, muito perfeccionista, é uma pessoa que sempre teve o trabalho acima de tudo. E então eu sempre fui educado na coisa de dizer: trabalha, toda a solução está no... Estás deprimido, vai trabalhar. A tua namorada deixou-te, vai trabalhar. Tens problemas de amor, tens problemas com os teus amigos, vai trabalhar. Só o trabalho é que te salva, só o trabalho é que te resolve. Trabalha. Mas trabalha a fazer aquilo que gostas. Okay. Trabalha a fazer aquilo que te realizas. Portanto, eu fui sempre empurrado para faz o que tu gostas. Mesmo que fosse economia, desde que tu gostes. Isso. Se queres ser médico, desde que gostes. Se queres ser advogado, mas obviamente eu não tinha jeito. Obviamente era lógico que eu não... Porque eu depois tinha outra questão muito forte. Eu não fui feito para andar na escola. Eu andei em 7 liceus em Lisboa. Oh. Eu andei em 2 colégios internos. Eu andei num colégio. Eu fui expulso de colégios internos. Eu não fui feito para andar na escola. Eu não me adaptava. Eu não era essa pessoa que se conseguia adaptar. Eu sempre tive a questão de... Eu desde cedo percebi que o direito à diferença era muito difícil. Eu quando tinha 7 anos fui preso a um poste na baliza porque não gostava de futebol e deixaram-me lá durante 1 hora ou mais, eu agora não me lembro. E isso é uma experiência bastante forte. E desde esse momento que percebi isso aos 7 anos, percebi que para eu seria sempre uma pessoa sozinha dentro da minha bolha e que a minha bolha era sempre difícil porque eu não era, digamos, normal ou normalizado, não estava dentro da norma. Uhum. E a norma era uma coisa muito complexa. Lembro-me que uma vez estávamos todos num jardim em Foscoa no fim dos anos 90 e que estávamos num jardim todos, uns estavam a beber umas cervejas e apareceu um GNR que perguntou: vocês acham normal estar aqui a esta hora? À qual eu perguntei o que é normalidade e o senhor ficou muito ofendido. Claro. Porque obviamente para mim tinha sempre essa questão. Eu era aquela pessoa que fazia sempre a pergunta. Eu sempre fiz a pergunta por mim próprio. Portanto, eu hoje quando digo que a coisa mais importante é fazer a pergunta e que o grande problema é que ninguém faz as perguntas, e eu tenho sempre essa questão de fazer a pergunta. Eu acho que o mais importante de tudo é fazer sempre a pergunta. Por isso é que eu digo que o meu trabalho nunca dará as respostas, porque vai sempre fazer as perguntas. E eu acho que é importante fazer a pergunta. E, portanto, pessoas que fazem as perguntas não podem andar na escola. Pessoas curiosas não podem andar na escola, porque a escola mata a curiosidade. A escola mata aquela pessoa que interroga, aquela pessoa que quer saber, a pessoa que
que quer perguntar porque é que eu não hei de seguir o meu próprio caminho e tenho que seguir este caminho que todos estão a seguir. E, portanto, como eu nunca pertencia a essa normalização... Pois, é um bocadinho... é que a resposta na escola é o porquê eu digo e o porquê é assim, e é difícil... E isso tu estavas a falar da questão da pergunta. As pessoas... É-lhes muito desconfortável viver na pergunta. As pessoas têm pressa de dar a resposta. E isso causa... como é que eu ia dizer? Causa quando... que rapidamente se tenha que encontrar uma resposta, porque lá está, somos formatados a, quando o professor pergunta, temos que saber a resposta. Mas eu acho a pergunta mais do que isso, é perguntar, porque eu acho que normalmente nós recebemos a informação que achamos sempre que essa informação é credível. Nós acreditamos muito nas pessoas, é a tal história dos 2 tabuleiros do Bitocas, aquela história que o Bitocas Fernandes de Orfeu em Águeda faz, que quando ele conta a história, eu acho que tem muito a ver com isso, que é a mãe dele fazia um bolo em 2 tabuleiros. Ele foi perguntar à mãe, mãe, porquê que faz um bolo em 2 tabuleiros? E ela disse, porque a tua tia faz um bolo em 2 tabuleiros. E ele foi perguntar à tia, tia, porquê que faz um bolo em 2 tabuleiros? E a tia respondeu, porque a tua avó já fazia o bolo em 2 tabuleiros. E ele foi perguntar à avó, e a avó respondeu-lhe a resposta mais óbvia. Porque nós não tínhamos um tabuleiro grande e, portanto, fazíamos em 2 tabuleiros. E isto explica porque é que às vezes os vícios se mantêm e as coisas se mantêm, porque não há ninguém que se lembre de fazer a pergunta. Porquê é que é assim? E eu faço a pergunta. Quando me dizem, porque toda a vida foi assim, eu vou perguntar, olha, mas tocavam aqui, mas porquê que tocavam aqui, sempre tocaram assim, mas porquê que tocavam sempre aqui? E às vezes a resposta... é óbvia, mas ninguém diz, não é? Porque é que tem essa concertina? Porque as violas desapareceram. Pronto, nada a ver. Há sempre uma resposta, mas nunca ninguém faz a pergunta para ter a resposta. Portanto, as pessoas repetem as coisas, às vezes de décadas, séculos, etc., porque ninguém decide fazer a pergunta. E eu sempre achei que a pergunta tem que ser feita. Eu estou sempre a dizer isto, é preciso fazer a pergunta. E acho na que tua opinião, porque é que não se faz essa pergunta? Ou seja, mesmo nessas... As pessoas não são educadas a isso. As pessoas são educadas a não fazer a pergunta. Às vezes, porque fazer a pergunta é mal educado. Então, mas estás a fazer essa pergunta porquê? Estão-te a dizer, porque duvidar, porque confundem ser curioso e tentar resolver um problema do que duvidar do outro. Isto não tem nada a ver com dúvidas. Isto é simplesmente eu pergunto. Não é um ataque a ninguém, não é? Não, só que fazer a pergunta muitas vezes é sinónimo de rebeldia. Lá está aquele que é rebelde, ou que se acha mais que os outros, ou que é aquela pessoa tipo o rebel without a cause. E às vezes não tem a ver com... A causa existe, é perceber porque é que é assim, porque é que me estão a dizer, e eu nunca fui essa pessoa que me dizem tens que ir por ali e eu não quero ir por ali. E pronto, e o Régio tinha razão, eu vou para onde quero ir. Não é? Eu acho que tem muito... E isso depois tu percebes mais tarde, não é? Depois percebes com o Baudelaire, percebes com a questão do que é psicogeografia, do que é o tal Flaneur que anda por onde anda e que por causa de andar assim com a psicogeografia e vira para os sítios conforme o seu estado de espírito, depois descobre uma cidade que não existe porque entra numa espécie de inconsciente que não pensa, deriva, e o derivar é muito importante, e portanto eu acho sempre que se tu não fazes a pergunta vais fazer o que sempre toda a gente fez, não e derivas. Eu gosto de derivar, pois. Pronto, eu acho que é muito importante o derivar, e quando passei na cidade gosto de derivar, que é não pensas por onde é que vais, segues o caminho, derivas. E às vezes é onde a gente se encontra precisamente nessas derivações, assim se pode dizer. Então, e qual era, no fundo, quando tu começaste a chegar a estas coisas, foi porquê? Ou seja, tu chegaste aqui porquê? Às questões da memória, deste lado da tradição, porquê é que te achaste que tinhas que ser tu, ou o que é que te fez sentir que, eu tenho alguma coisa a dizer, ou... Eu nunca achei que tinha que ser eu. Nunca tive essa questão. Não cheguei aqui como... Cheguei aqui, obviamente, por acaso, não é? Cheguei aqui porque gostava de som, porque estudava cinema, mas gostava de som, porque lá está, porque o meu pai, desde que eu era pequeno, desde que eu estava a estudar cinema e lhe mostrava filmes de escola, o meu pai sempre criticou o som dos filmes, sempre disse este som é horrível, tens que aprender a fazer bom som, e portanto eu fiquei obcecado, de certa forma, em fazer bom som. E então... tinha microfones, as câmaras eram muito caras e tinha microfones e minidiscos e comecei a gravar coisas. E porque sempre dei muita importância ao escutar.
porque fazia uma coisa quando era adolescente, que é aquela coisa básica de vais para um café, sentas-te numa mesa, pedes um café e ficas a ouvir as conversas e depois tentas perceber quantas conversas consegues ouvir ao mesmo tempo sem perderes a narrativa. Sim. E isso é um grande exercício de atenção, de concentração e de memória. E, portanto, eu fazia isso quando era adolescente e depois tinha um mini-disc e gravava. E um dia, por acaso, estava em Odisseias, tinha acabado a Expo 98 e eu tinha trabalhado na Expo e saí e fui para Odisseias e de repente estava na rua e ouço um homem a trautear. E trautear é uma coisa que quase tu não ouves em Portugal, que era um homem que imitava o som dos acordeões e das concertinas e cantava o som, trauteava o som imitando. Pronto, e comecei a ouvir e o homem saiu e começou a falar comigo e explicou-me o que é que fazia e dizia que ia a um baile e no dia a seguir cantava tal e qual os tocadores a quando tocavam, com a mesma afinação e o mesmo compasso e que fox e corridinhos e marchas e valsas e que ele sabia logo aquilo tudo e que gostava de ir a Lisboa porque lá tinha uma concertina encrenadinha ao azul, que era as cores que ele mais gostava e que depois dizia, se você tem ouvido aquilo lá, que é a primeira vez que eu ouvi esta expressão, que é muito boa, que é ouvir, que é o ouvir e ver ao mesmo tempo. Você tem ouvido aquilo lá em Lisboa? Pronto, e o homem era incrível, que era o Zé Fernando, e eu gravei. Pronto, e gravei aquilo tudo, e depois saí de lá assim, completamente histérico com aquele som. Tinha encontrado uma... E meses antes eu tinha estado com os amigos a passar um fim de ano a gravar um homem que vivia sem água e sem luz nos Carvalhais, ali ao pé da Comporta, no Carvalhal, ali naquela zona, sim. Pá, e o homem vivia sem água e sem luz e nós só tínhamos gravado a imagem, portanto tínhamos a imagem de um homem que vivia sozinho sem água e sem luz no meio dos campos de arroz e depois tinha o som do outro homem que imitava os acordeões em Odisseias e que não tinha imagem. Então decidi sobrepor uma coisa por cima da outra e fiz um filme que se chamava Tosco ao Poema, quem canta seus males espanta, e ganhei os encontros de cinema de Malaposta como melhor realizador e depois, pronto, e a partir daí ganhei um curso em Nova Iorque, no New York Film Academy, em que não fui. Então? Porque me apaixonei e decidi que ia para Praga atrás do meu amor e fui e fiz muito bem. Seguir as paixões, lá está. Seguir as paixões. E fiz exatamente aquilo que a norma não fazia, não é? Porque toda a gente iria para Nova Iorque. Como é que é capaz de recusar? E eu recusei completamente e fui e não me arrependo. Pronto, e depois vim e quando vim passei um tempo em que não fazia nada. Eu tive uma adolescência, uma entrada de idade adulta muito difícil, era muito... devaneava muito. Tinhas que entrar na normalidade, não é? Na minha normalidade. Tinha que criar o meu próprio sistema, que são coisas completamente diferentes. Porque aí quando o William Blake diz cria o teu próprio sistema, ou então ser escravizado pelo sistema dos outros, ele tem totalmente razão. Eu criei o meu próprio sistema. E é o que toda a gente tem que dizer. Eu lembro-me dos grandes amigos do meu pai, de quem eu respeitava muito, diziam, tu precisas é de uma âncora. Toda a gente precisa é de uma âncora. Tens aquela âncora que é o que te permite o teu sustento e depois vais à tua vida e inventas o que quiseres e és criativo, mas toda a gente tem que ter uma âncora. Pronto, e eu comecei a criar a minha âncora. Demorou muito tempo até criar a minha âncora e pronto, e agora tenho a minha âncora. Então o que é a tua âncora? É gravar pessoas, que é uma âncora um bocado móvel, é uma âncora um bocado nómada, não é? Porque eu tenho que andar com a âncora atrás, mas que funciona. Sim, mas é assim, para quem está a ouvir e que não sabe muito bem, consegue explicar no fundo o que é que tu fazes? Porque é assim, as pessoas podem investigar, mas também podes explicar em primeira pessoa. Bem, isso é complicado porque eu faço muitas coisas, não é? Eu tenho um projeto que se chama Música Portuguesa a Gostar dela Própria, que visa gravar a música portuguesa em todas as suas possíveis linguagens, em todo o lado. Mas no fundo aquilo que eu mais faço é ser de certa forma assistente social e de certa forma alguém que... Como é que se pode dizer isto? A forma mais simples de dizer aquilo que eu faço é... Eu sou uma espécie de Robin Hood, de Robin dos Bosques da música portuguesa, mas que sofre do síndrome de Noé.
Portanto, isto é a forma mais fácil de descrever aquilo que eu faço, que é, eu de facto não roubo aos ricos para dar aos pobres, mas agarro naqueles que são menos conhecidos e enalteço-os e digo que eles têm que fazem música porque contra esta lógica cada vez mais da sociedade de achar que o cantar é profissional e que tens de cantar é no Festival da Canção e nos concursos e que tens de ganhar os concursos e que só podes cantar em cima de um palco e todo bem vestido e todo maquilhado, etc. Não, eu acho que as pessoas têm que se maquilhar por dentro e têm que cantar porque sim, porque todos cantamos, porque isso é que é genésico e isso é que é parte da nossa condição de seres humanos. E depois tenho o síndrome de não é, porque tenho que estar sempre à procura, porque tudo aquilo que eu gravo está a desaparecer, porque eu estou concentrado nas pessoas que trabalhavam no campo e nas pessoas aquilo que eu gravo são as pessoas que trabalhavam no campo e na agricultura na segunda metade do século XX e, portanto, é essas as pessoas que eu gravo, que têm tendência a desaparecer, porque são essas as pessoas que, por muitas circunstâncias, uma das circunstâncias é, por exemplo, o analfabetismo, que não é uma coisa para enaltecer, mas que até é bastante pena, mas que, de certa forma, como as pessoas não aprendiam a ler nem a escrever, tinham que decorar as coisas todas na cabeça e, portanto, tinham uma memória prodigiosa, e também outras que aprenderam a ler e a escrever, mas que, por ter uma memória muito vivencial, porque viviam o campo e porque não havia televisão, não havia rádio, ou eles não tinham, ou não havia internet, decoraram aquelas coisas e aquilo ficou tanto na sua memória vivencial e física que por sim ainda continua. Faz parte deles. E portanto estas pessoas que eu gravo são as pessoas que nasceram no máximo até 1950, 45, 40 e portanto o meu trabalho é finito, porque a partir de 2025 eu vou ter muitas dificuldades em gravar aquelas pessoas, aquela tradição oral, porque depois, de certa forma, hoje em dia, todas estas gerações, as pessoas podem saber coisas, algumas sabem coisas de cor e sabem coisas que transmitem umas às outras por tradição oral, mas não sabem coisas de cor, não sabem romances que demoram 4 horas a dizer, ou, pronto, não, isso vai-se perder. Porque hoje em dia não temos essa capacidade de memória, porque todos nós somos preguiçosos, porque hoje em dia tu vês que toda a gente vai ao ginásio, porque é muito bonito ter os músculos e vai exercitar aqueles músculos físicos, mas depois ninguém exercita o músculo cerebral e a memória é uma coisa que se tem que exercitar. E as pessoas não se enganem, a memória exercita-se. Toda a gente me diz, tu tens uma memória incrível. Eu tenho uma memória incrível porque eu exercito a minha memória. Eu esforço-me. É um trabalho que eu faço todos os dias. Eu vou gravar a senhora, eu não me posso esquecer o nome da senhora. Eu vou fazer trabalho eu vou a uma escola e eu tenho que decorar o nome dos miúdos. Não posso, de repente, é uma coisa que é fundamental para a comunicação. O meu trabalho é muito de estar com o outro, e para tu estares com o outro tens que criar empatia. Para criares empatia tens que ter ferramentas para criares essa empatia. Isto não é tão fácil como chegar lá e carregar no botão. Não é carregar no botão, não há ciência, mas há muito trabalho empírico, demora-se tempo a chegar aqui, porque é preciso que as pessoas criem uma relação contigo, e essa relação contigo às vezes tem que ser uma relação que demora 20 minutos, e é uma troca. A pessoa vai-te dizer uma coisa e tu vais-lhe dar outra, vais-lhe dar uma dignidade que muitas vezes não tem, vais-lhe dizer que ela canta bem e vais a seguir distribuir aquilo que ela te deu e vais publicar e vais partilhar e a seguir alguém vai dizer que ela canta bem e muitas vezes tens resultados imediatos, como ela vai reforçar a sua memória porque a seguir vai-se lembrar de mais coisas porque quer que tu a graves outra vez porque gostou da experiência, e isto tudo tem... E nós vemos que hoje em dia, por exemplo, em Inglaterra estão muito a apostar na música para a demência e estão muito a apostar que uma das formas de combater o Alzheimer é a música, é o tal estimular a memória, e estimular a memória com coisas lúdicas e com coisas criativas e que cá estamos a anos-luz. Quantas vezes eu não cheguei a lares de idosos em que me dizia que tinham a senhora X que cantava bem e eu chegava lá e ela estava à frente da televisão com os outros todos de boca aberta e eu dizia, não tem uma carrinha, meta-os todos numa carrinha e vamos para o ar livre. Chegávamos ao ar livre e dizia, cantem lá danças de roda, ponham-se lá a dançar e a cantar. E depois quem é que os parava? Depois ninguém os parava, porque depois aquilo era uma alegria, portanto, e aquilo funcionava. Portanto, isto tudo, aquilo que eu faço tem muito a ver com o ativismo de perceber que a memória é muito importante e que o cantar não é uma coisa profissional. E, portanto, eu tento mostrar que a música amadora tem que ter o mesmo, que
tem que ter o mesmo protagonismo que toda a outra, e que a música não tem hierarquias, e que a música não tem fronteiras, e que a música é universal, e portanto não há aqui o maestro e o segundo violino. Não, a velhinha que canta em Trás-os-Montes tem tanta importância como o Conan Osiris, ou como o B. Fachada, ou como o Salvador Sobral, ou por aí. Tem exatamente a mesma importância, e muitas vezes esquecemos-nos disso. Por isso eu fiquei deprimido com a história, com a atenção toda do Festival da Canção, porque acho que vivemos numa sociedade em que, de facto, é ridículo não percebermos que temos que dar importância a muitas outras coisas, e que há tanta gente que se esforça todos os dias para ser músico que não tem 1% de repente da publicidade e do protagonismo que estas pessoas têm. E, portanto, eu acho que temos que dar esta oportunidade a toda a gente. Mas tu achas que foi a atenção dada à música? Agora que falaste nisso da questão do festival, eu acho que não foi dada a atenção à música, foi dada a atenão a uma polémica. Ao festival. A uma polémica. Eu nem estou a falar do Conan Osiris em questão. Não. É o festival. Mas já que o Salvador Sobral foi a mesma coisa. É o que eu estou a dizer. Ofuscou isto. Aqui não se fala... É a polémica, não é a música. E eu acho muito bem. Eu acho que o Conan Osiris tem, de facto, esta questão de poder abrir as pessoas e quebrar preconceitos, e é essa a função dele no mundo neste momento, é essa, e é muito bom porque abre os horizontes em relação ao que é uma canção, o que é música, o que se pode fazer, o que é performance, onde é que há a fronteira, e eu acho que isso é tudo espetacular. O que é música eletrónica, porque é muito importante, que as pessoas dizem que ele não sabe cantar, que ele não sabe tocar, e depois ninguém percebe que aquilo que ele faz dá muito trabalho, aquilo não é fácil, aquilo eu também fazia. Não, é como a arte abstrata. Aquilo é difícil, aquilo é de facto difícil, mas não é essa a questão. A questão aqui é, para mim, o mais importante do meu trabalho, por isso é que eu digo, é o ativismo, é o espaço que se dá às coisas. E de facto a música, que eu não gosto de chamar tradicional, não gosto que digam que eu sou um defensor da música tradicional, eu sou um defensor da música que vem das pessoas, eu gravo de música de pessoas. Se ela me dá é tradicional ou não sou eu que vou dizer isso, porque para mim eu gravo a música das pessoas, eu digo que gravo a música das pessoas reais, daquilo que aquela pessoa é naquele momento. Isso também é uma coisa que eu demorei tempo a chegar aqui. Eu de antes controlava por causa dos lados visuais, dizia, não vão trajados, porque o trajado fica mal, porque achava que ficava mal e que depois causava preconceitos nos outros. Eu agora dou o espaço. Este é o quadradinho que eu dou para tu dares-me o que tu quiseres. Se quiseres vir trajado, vens trajado. Se quiseres vir de calções, vens de calções. Se quiseres usar óculos escuros, eles dizem-me, tira os óculos. A imagem é tua, se quiseres aparecer de óculos escuros, apareces de óculos escuros. Eu não me meto nisso, eu estou lá, dou-lhes o espaço, as pessoas podem ser o que quiserem. Portanto, eu gravo as pessoas reais a dizerem-me aquilo que são, com as suas contaminações, com o que beberam, com o que não beberam, com o que ouviram na novela, e tento quebrar esses preconceitos todos da sacralização da velhinha doença, que canta muito bem e que é espetacular e que sempre cantou assim, que aquilo é que é genuíno e autêntico. Não, nada disso, não há autêntico, não há genuíno. A velhinha sempre esteve permeável a todas as influências, vê novelas todos os dias, obviamente que vai cantar, que o seu timbre vai mudar e pronto. E obviamente que perante isto gosto de coisas imperfeitas, gosto de cantares imperfeitos, porque os cantares sempre foram imperfeitos e a rádio é que veio normalizar as vozes para que toda a gente afinar segundo não sei o que do diapasão. Irrita-me as coisas dos cantar afinados, porque eles sempre afinaram uns pelos outros. Portanto, eu prezo tudo aquilo que não tem a atenção e que vem das pessoas e que é feita por pessoas e que está lá, e é isso que eu faço. E portanto, para isso tenho um programa na Antena 2 todos os dias, 5, 10 minutos em que apresento um áudio todos os dias na Antena 2. Tenho um programa na Antena 1 todos os sábados com o Edgar Canelas, em que conversamos sobre as minhas gravações, e depois tenho todos os dias também na RTP Memória, aí com vídeo, em que eu também apresento os vídeos e passam 5 minutos por dia todos os dias na RTP Memória. E, para além disso, organizo piqueniques, programo um palco no Festival Bons Sons, faço programação musical, faço estes vídeos. Pronto, sou ativista, portanto, e depois tenho o Shampooadelics, em que remisturo tudo, dou concertos a partir daquilo que gravo, depois também faço documentários. No fundo é isso, sou ativista da música que é feita pelas pessoas e que normalmente as pessoas não... Portanto, é como se dizeres que eu sou uma espécie de ativista da música amadora, das pessoas que gostam.
de fazer música. Que amam. Só porque sim. Sim, do sentido primordial de fazer música só para te ouvir a ti próprio, da senhora que vai sozinha na rua a cantar sem ser maluca ou bêbada porque lhe apetece e ninguém tem que a julgar e a sociedade não tem que lhe apontar o dedo porque ela, se estiver na rua a cantar, é maluca, mas se for para cima do palco já não é maluca porque já está num concurso televisivo e isso, eu sou contra isso. Eu acho que tem que haver espaço para tudo, tem que haver espaço para o palco, para o Festival da Canção, mas depois tem que haver espaço para ouvir a velhinha. Uma coisa não deve abafar a outra, só que como uma coisa é um produto e é um produto de entretenimento e é o programa mais visto, a Eurovisão é dos programas mais vistos do mundo, depois aquilo abafa tudo e portanto depois é preciso haver pessoas como eu que sou o tal Robin dos Bosques que dizem não, atenção, tem que olhar para a velhinha, venham lá olhar para a velhinha. Pronto, e é isso que eu faço com que as pessoas não se esqueçam que existem outras coisas e, portanto, acho que a música portuguesa, a gostar dela própria hoje, é mais uma forma de estar na vida e outra forma, outro modelo social e, portanto, é como este piquenique, não é? Nós queremos apresentar um novo paradigma, queremos criar outro modelo social em que as pessoas podem achar que, de novo, é bom estar umas com as outras. E, de certa forma, quando se faz estes piqueniques, este piquenique de Viana do Castelo, dia 7 de Abril, é muito estranho, porque eu recebo mensagens a perguntar, mas paga-se? Mas quem é que vai atuar? As pessoas esqueceram que podem ser protagonistas e que podem ser protagonistas da sua própria vida e que elas é que podem ser as vedetas e que as coisas não têm que se pagar, que as pessoas podem ir livres às coisas, que podem cantar todas ao mesmo tempo, que não há, depois perguntarem então e esse SPA, mas SPA do quê? Como é que eu vou escrever uma lista para a Sociedade Portuguesa de Autores se toda a gente vai cantar o que lhe apetecer no momento e se aquilo é tudo uma fusão de tudo? Mas então é um piquenique de música tradicional. Música tradicional porquê? Tem gente de todo lado, se o outro aparecer lá com uma melódica que está a tocar a moda dele, que por acaso misturada ele até com Daft Punk e não sei o quê, que aparece a senhora a cantar um romance qualquer com a melodia dos ABBA, isso é música tradicional. Aquilo é uma fusão de tudo o que as pessoas aparecerem, vai cantar fado, que vai tocar com adufo, que vai tocar a gaita de foles, que vai tocar as castanholas. Aquilo é, de novo, devolver o espaço presencial às pessoas, para as pessoas estarem umas com as outras e dizerem, é possível estarmos uns com os outros e ouvirmos uns aos outros, escutarmos, aprendermos, não temos de estar em frente ao computador a dizer coisas horríveis e estarmos todos com ódio, a destilar ódio, isto é horrível, eu que não reduzir isto canta mal. Não, podemos estar ali com as pessoas e é isso que nós queremos fazer com o piquenique e eu acho que é isso cada vez mais que o projeto da música portuguesa, a gostar dela própria, é a partilha e a escuta. Podemos todos partilhar, escutar e aceitar que a música é genésica, que todos cantamos, todos dançamos e que não temos que ser profissionais e podemos fazê-lo e que isso não nos diminui. Porque eu vou gravar pessoas que me dizem, mas eu não sei cantar. O que é isto? Não sei cantar. Sim, isso era uma das coisas que isto quer dizer. Como é que as pessoas muitas vezes têm essas vergonhas de... Porque a sociedade lhes diz que quem sabe cantar tem que estar afinado e porque vêm aqueles concursos televisivos, tu tocas, tu cantas muito mal, tu já viste a vergonha que tu és. É isto que os júris fazem nestes, em vez de dizerem, fixe, não é para este programa, mas canta assim, continua a cantar. Continua a cantar e canta assim para ti que é fixe, se te alegra. Eu nunca vi ninguém num destes concursos dizer, canta para ti próprio assim em casa, cantas bem. E depois tem aquela coisa de dizer, isso é bom, é para a banheira. Então, quando se fala do povo que canta, ou do povo que ainda canta, ou do povo que volta a cantar, eu imagino sempre toda a gente na banheira a cantar. Isso é que é o programa do povo que canta, não é? O povo somos todos cantamos na banheira, então devíamos mostrar todos na banheira a cantar, porque isso é que era o documentário certo para fazer, porque é isso que acontece. Eu acho que é isto, eu acho que é muito importante mostrar esta coisa do que o cantar é uma coisa do ser humano. Sim, mas uma pessoa quando nasce já está a chorar é cantar. E portanto essa questão do mandar fora sons que depois podem ser organizados ou não é música, e essa música todos fazemos. Mas aquilo que eu sinto de quando tenho contacto com os ditos meios mais pequenos, ou no fundo onde tu vais encontrar essas pessoas, essas coisas continuam a existir. As pessoas é que estão demasiado longe para as ouvir, porque as pessoas que estão nesses... Não estão demasiado longe. Ninguém vai lá e ninguém mostra. E quando mostra é na rádio regional que ninguém ouve,
porque depois isso nunca aparece nos grandes canais. Eu quando digo que não passa no mainstream. As pessoas que estão nas cidades são demasiado longe, não é porque seja longe, as pessoas é que se afastaram disso, mas isso continua a acontecer. Ou seja, essas dinâmicas de o Manel que tem a concertina, o Chico que tem a guitarra e não sei o quê, as pessoas continuam-se a juntar. Sempre foi assim. Sim. Tu sempre viste sempre que viste uma excursão, mete lá não sei quantos velhos numa aldeia, num autocarro e vê lá o que acontece. Todos cantam e todos vão todos beber a sua pinga, vão todos comer a sua bucha e vão todos cantar o seu fadinho. Isso é como nós somos, isso faz parte da nossa natureza, não é só como portugueses, isso seria igual noutra dimensão qualquer. Não então é só o que é que está em risco de se perder? A memória. A memória do quê? De um certo repertório e de coisas complexas em termos de memória, porque tu vais cantar o fado, mas hoje em dia quem decora, pensa lá, no século XXI quem é que decora coisas? Os profissionais, os cantores profissionais, os atores profissionais, os jornalistas. Quem é que decora coisas? Quem é que decora coisas inteiras? Quem é que decora canções se não for profissional? Quem é que sabe coisas inteiras de cor? Tirando algumas exceções, ninguém, porque não tem, porque é muito mais fácil, tipo Google. Pois, hoje em dia até outro dia alguém na minha rede de amigos partilhava uma coisa que era vocês não sabem a sorte que têm de quando precisam de saber uma letra, vão ao Google, não têm que andar anos e anos a cantar a letra errada. É que antigamente acontecia-nos, nós nem tínhamos acesso às letras, passámos anos e anos a cantar a música de forma errada, não é? Sim, mas isso não era errada nem certa, era a tua versão da música, já estavas a alterar a música e isso não há nenhum problema com isso. A questão é que hoje em dia tu não decoras as coisas, ninguém decora coisas, portanto ninguém sabe as músicas de cor. De antes tu tinhas os poetas que faziam décimas, tinham décimas e décimas a tudo e mais alguma coisa, eram repentistas e sabiam o truque e portanto diziam, você quer o fundamento qual fundamento é que era décima? Quer não sei o que, à morte, pronto, e diziam no momento, tu chegavas e dizias, a Marília que está aqui sentada, e fazia logo uma décima sobre ela a escrever. Pronto, e tinha a décima. Hoje em dia apanhas poetas populares que fazem décimas, mas ele vem com o papelinho. Não sabe de cor. Ele vai esgravá-lo e ele agarra no papelinho e tal. E depois os papelinhos também servem como letras. Depois vão aprender música para os coros. E os ensaiadores agarram e metem-lhes lá as partituras e as letras e nunca os põem. Eu tive uma guerra enorme com a Celina durante muito tempo. A Celina faz canto alentejano para pessoas que lhes apeteça na Voz do Operário uma vez por mês, pela música portuguesa a gostar dela própria, e a Celina queria dar as folhas às pessoas. Eu disse, tira-lhes as folhas. E a Celina dizia, mas é muito mais difícil, não sei o quê. E tira-lhes as folhas, e tira-lhes as folhas. E a última vez que apareceu um monte de gente, que estavam lá tipo 60 pessoas, não tinham folhas, e a Celina mandou uma mensagem, tinhas razão, aquilo foi espetacular sem folhas. Claro, porque as pessoas estão habituadas a ter a bengala. As pessoas ligam-se à música, não é à folha. Se tens a bengala, claro, não vais querer andar, vais querer a bengala, porque tens medo, sentes-te confortável com a bengala. Sentes-te confortável com a letra, não queres errar, porque depois há este problema do errar. Qual é o problema de errar e cantar errado? Eu não vejo, é só assim é que se aprende. Eu, se quiser cantar uma música, eu para aprender trava-línguas, eu disse muitas vezes a asneira, caí muito a asneira, muitas vezes na asneira de dizer a asneira, mas só assim é que se aprende. Se tu não vais cantar errado, tu nunca vais aprender a cantar certo. Claro. Portanto, não podes ter esta coisa do errar. Só que também vives numa sociedade em que o erro, tipo, erraste, vamos-te matar, tu erraste, pá. Sim, e a questão é que depois as pessoas não se permitem errar, ou seja, uma vez que elas próprias não se permitem, às vezes nem na banheira se calhar têm essa coragem, não é? Não, isso é que é o grave, não é? Isso é que é o grave. Quando chegas a este ponto, que não, nem na banheira, porque ficas preocupado. Se algum vizinho me ouve. Pois, não, e eu acho que temos que ter esta lógica. O piquenique é neste sentido, as pessoas são convidadas para irem lá, partilharem aquilo que quiserem, na comida, na bebida e na música. Chegam lá e cada um canta aquilo e canta o outro e canta... Pá, e pronto, e depois o que acontece é que normalmente os piqueniques, as pessoas não se esquecem mais dos piqueniques. Aquilo fica-lhes na cabeça, aquele momento do piquenique, as pessoas são verdadeiramente felizes. Então, e essas pessoas, como é que tu as encontras? É depois, olha, Tiago, devias falar com não sei quantas. Ainda não percebeste o que é um piquenique. Vai quem vai. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estava agora a mostrar as pessoas que tu gravas, como é que chegas a elas? Tens uma rede gigante.
tens uma rede gigante, algumas pessoas entram em contacto comigo, outras eu descubro por mim próprio, outras eu vou ter com alguém que me leva às pessoas. É uma rede, que depois vais conhecendo e vais... E agora já vais referenciar, tipo, já pode cantar para este senhor, que ele é de confiança, ou ao início era difícil? Referenciado. Mas ao início as pessoas não tinham resistência? Nunca foi? Esse é outro mito português. As pessoas em Portugal sempre foram muito gravadas, sempre. Houve sempre trabalho de campo das universidades, de antropologia, etc. Houve sempre muito trabalho de campo. A seguir ao 25 de Abril, com todas as brigadas do Jacomete, etc., havia muita gente a fazer gravações, e havia gravações desde cedo, quer dizer, o Armando Essa andou pelo país todo logo em 1939 e gravou logo um monte de gente, etc. Portanto, sempre houve. Isso é aquela história a famosa história da menina, da senhora do berço, que eu fui gravar, e que ela disse, para me gravar eu tenho que me vestir, e foi vestir um vestido. Mas se é para ela gravar essa cantiga, tenho que ir buscar o berço, e foi buscar o berço, e de repente eu gravei tudo como ela queria, porque ela já tinha sido gravada montes de vezes, ela achava que para gravar só tinha que ser assim, daquela forma. tinha que ter aquela forma, e ela tinha que estar vestida daquela maneira, porque ela já tinha gravado antes. E portanto, as pessoas já sempre foram gravadas. Agora, eu continuo sempre a fazer uma pergunta de porque é que as pessoas hão de, às vezes, não ter os seus domingos para estar com a família, para irem ser gravadas. Pronto. E hoje em dia já não é aquela coisa, ainda há muita coisa da televisão, mas já não é tanto, não é? Porque hoje em dia a televisão já não tem o peso que tinha, e de certa forma tem, não é? Porque depois um país todo para o Festival da Canção. Mas uma coisa que eu também me apercebi do que estive a ver dos documentários é um bocado esta questão de, aquilo que eu sinto também da minha experiência é, nos meios não urbanos, a realidade da filarmónica, a realidade do primo que toca e que puxa o outro. Tu sabes uns versos, canta lá aqui. Isto continua a existir. É espetacular. E é espetacular. A questão Aliás, isso é uma coisa que ninguém fala e que cada vez tem que se falar mais, que é a filarmónica e os ranchos folclóricos são a coisa de ação da música como ferramenta social mais incrível que este país tem, porque há muitos ranchos e há muitas filarmónicas, há mais de 900, porque permitem o contacto dos jovens com a música, e mais do que isso, permitem o contacto com os jovens. Às vezes aquilo é a forma principal deles saírem da sua aldeia, irem para fora, irem tocar a França e saírem às vezes dentro do país e fora do país. Isso é incrível, porque de facto tem esse papel social muito forte na música, tal como as orquestras das universidades séniores, que têm o coro de não sei quê, e todas essas formas de poder pôr, porque tem logo a coisa boa. Aquilo serve para estimular a memória, mas depois metem-lhes o papel à frente, estás a perceber? Pronto, depois tem esses outros lados, mas funciona socialmente. Mas o meu papel, eu também gravo essas coisas todas e enalteço, mas o meu papel é descobrir as coisas que de facto não tem. Por exemplo, olha, tu vives de facto num país racista, e é um país que de facto tem grandes problemas com os ciganos. Eu conto todos os dias os sítios onde entro e onde tenho sapos, que acho horrível, e acho que incrível como é que isso continua. E portanto, neste momento, aquilo que eu quero fazer a seguir é a música cigana a gostar dela própria, porque acho que a música cigana tem que sair cá para fora. Porque aquilo é super rico, é impressionante a forma como aquelas pessoas fazem música, que são sociedades maravilhosas que fazem música brilhante, mas que depois não sai cá para fora. Não sai, está ali. E tem um poder incrível. Eu lembro-me de uma história muito bonita em Elvas, em que nós fomos gravar um miúdo cigano de 6 anos que cantava incrivelmente bem, um bairro onde nem os caminhões do lixo da Câmara entravam, e o miúdo cantou, e a seguir ele já foi convidado para cantar na biblioteca, porque aquele vídeo foi super partilhado e já estava no Público e no Expresso e não sei o quê, no Facebook, e loucura. E a música tem muito esse papel de poder agregar as pessoas e de poder resolver problemas sociais, e acho que a música cigana precisa disso, e portanto neste momento eu quero fazer a música cigana a gostar dela própria, como quero fazer a música dos bairros periféricos
a gostar dela própria, porque é igual, tu não é? Ontem abri de repente uma notícia qualquer que tinhas o Julinho da Concertina, que é um grande tocador de funaná, que vive num bairro da Amadora e é um tocador de funaná incrível que vive em Portugal, num bairro da Amadora. Eu já vi concertos dele com o meu amigo António Tavares, que agora está em Cabo Verde, pá, e é preciso, estás a perceber? Eu acho que todas estas pessoas precisam de ter vídeos, precisam de estar num sítio, precisas de ter esta coisa virtual, como o site da música portuguesa a gostar dela própria, em que tu chegas lá e tens um motor de busca e escreves música cigana e aparecem os vídeos todos que têm música cigana e escreves gaita de foles e aparece a gaita de foles, canta alentejano, pronto, canta alentejano com colheres e aparece canta alentejano com colheres, pronto, apetece dizer... folha de árvore, há um gajo que faz música com folha de árvore. Pente, há um gajo que faz música com pente. E é isso que é fixe na música portuguesa a gostar dela própria. Tu podes encontrar de tudo e aquilo está aberto a tudo e está lá aquilo que não existe em mais lado nenhum, porque as pessoas estão preocupadas se o Canão Asiris canta mal ou canta bem, ou preocupadas quem é que vai ganhar a Eurovisão, ou se é digno para ser português, ser representado por que é isso que eu leio no Facebook e que fico completamente tipo, o mundo está perdido, o mundo está a ficar... Sim, mas aquilo que eu também estou a perceber é que no fundo aquilo que tu procuras um bocadinho de fazer é pegar nos holofotes que se calhar só estão no palco e andas com o holofote pelo país a trazer a tal visibilidade que é necessária, não é? Mas não só isso, é dares o holofote à pessoa, porque normalmente essa pessoa não tem holofote, por isso é que se chama a música portuguesa a gostar dela própria, porque as pessoas não têm autoestima, porque o cantar para ti próprio isso não é nada, aquilo que eu canto não é nada. Sim, deixou de ter autoestima, as pessoas acham que aquilo não é nada, e aquilo é... Estás a perceber? Porque às vezes porque há muita tendência do músicos, há muita tendência daquilo que se estuda nas escolas de música, que é os velhos tocam mal. É que quando a mim me dizem que os velhos tocam mal é a pior coisa que me podem dizer. Porque às vezes o velho tem uma intenção afetiva a fazer as coisas que lhes dá um groove que não, que o músico de jazz pode estudar a vida toda e nunca consegue ter o groove do velho. Claro que depois o objetivo sempre é ter a mesma intenção afetiva que o virtuosismo técnico, e há muita gente que consegue fazer isso, há pessoas que conseguem fazer isso, não é? Tu vês, sei lá, eu vejo o Zambuja cantar e percebo que ele tem uma intenção afetiva tão forte como um virtuosismo técnico, existe isso, portanto há pessoas que podem ser isso e que são profissionais e fazem carreiras, e depois de facto tens que, se tu reconheces, mas quem diz isto na música mais das pessoas, tu também dizes da música, tu tens uma música gigante, erudita em Portugal, há montes de músicos que fazem música improvisada, música eletroacústica, que ninguém conhece e que fazem coisas incríveis em Portugal e depois também ninguém conhece, estás a perceber? No outro dia, um grande amigo meu de Ribeira de Pena, o Nuno Costa, tem uma ópera que é programada para a Bienal de Veneza, pá, e sai no Jornal Regional. Agora já saiu no jornal, no Público, mas antes de sair do Público só saía no Jornal Regional assim, tipo uma noticiazinha a dizer obra de Ribeirense está... Fogo, o gajo foi programado para a Bienal, uma ópera escrita por um português. Estás a perceber? É esta coisa, mas depois toda a gente fala do Festival da Canção, mas o gajo vai ter uma ópera programada, mas não é o mainstream, não é o pop, não é o rock, não é o que sai nas rádios, não. E é preciso furar isso tudo, por isso é que eu digo que sou uma espécie de ativista, eu quero dar voz às pessoas. E assim, que é o que tu também estás a fazer aqui. Pois é, um bocadinho isso, mas por isso é que eu estava a pensar, às tantas... o desafio, que muitas vezes dizem as coisas estão-se a perder, as coisas não estão à vista de todos, ou achas que estão mesmo a perder? Claro que existe aquela questão temporal que tu dizes que as pessoas estão a morrer ou... Sim, estão a perder-se, mas ao mesmo tempo estão a perder-se, mas cada vez mais as pessoas são globalizadas, não é? Portanto, cada vez mais tudo é uniformizado. A pessoa canta da mesma maneira, a pessoa toca da mesma maneira, a pessoa veste da mesma maneira e, portanto, cada vez mais há isso que é tudo da mesma maneira e depois aquilo que não é da mesma maneira está fora de tom ou não conta ou... Pronto, e portanto, às vezes não tem a ver com a visibilidade, às vezes tem mesmo a ver com o caminho que a sociedade tomou e o que é isto, o que nós vivemos hoje em 2019, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Então vamos lá voltar ao piquenique. Eu quero perceber um bocadinho melhor como é que é o piquenique. É assim, tu decidiste organizar um piquenique, é no fundo juntar as pessoas à mesa e pô-las a cantar umas com as outras, é isso? Não, eu não tenho,
o que tu dizes é, há aqui este espaço onde vocês todos trazem a vossa comida e trazem o que vos apetece, e depois tudo o resto é orgânico. As pessoas juntam-se, depois cada umas vêm do norte, outras vêm do sul, juntam-se todas e depois começam a cantar. Acontece o fenómeno, no fundo isto reproduz um modelo que sempre aconteceu com as pessoas que eu gravo, não é? Porque as pessoas que eu gravo a seguir a trabalhar juntavam-se todas e cantavam e bebiam e comiam, e no fundo é isso, tu juntas um espaço onde as pessoas podem estar umas com as outras, partilham, escutam, estão ao ar livre, simplesmente por estar, e depois naturalmente vão cantar e vão dançar, porque depois estão felizes e tudo aquilo é o estar. É este o tal novo modelo social, as pessoas perceberem que na partilha e na escuta pode haver uma vivência e uma aprendizagem gigante, porque todas podem aprender umas com as outras e de repente não há hierarquias, não há palcos, não há holofotes, toda a gente vale o mesmo, toda a gente é protagonista e toda a gente é público e tudo é misturado e todos fazemos parte e não há uns que são melhores que outros, e isso é incrível, é quebrares essas coisas todas e deixá-las ser, e isso depois tem um resultado incrível. O Monforte da Beira é uma aldeia que tem 300 habitantes, foram 500, e de repente tens 800 pessoas a dançar e a curtir e a ficarem malucas, e aquilo durou horas e toda a gente ficou muito contente, e nós queremos que Viana do Castelo tenha mais pessoas ainda, e portanto, e depois obviamente que os municípios têm que entrar. Monforte da Beira tinha apoio da Junta de Freguesia, aqui tens apoio da Câmara. Porquê? Porque tens um parque da cidade, é preciso depois, mesas e não só, e tu tens que garantir que as pessoas podem hoje em dia ir a um piquenique dar trabalho. Quer dizer, eu tenho uma vida super atarefada, eu não posso estar a cozinhar ou preparar coisas para um piquenique, então eu vou ao piquenique porque eu sei que tenho lá a Câmara Municipal que me vai oferecer rojões com batatas e couve e caldo verde, e eu fico todo contente e espetacular, e que tens um bar e que podes comprar cerveja e que tens casas de banho, é um piquenique. Minimamente tu crias as condições para que isto possa acontecer, é por isso que tem que ter a organização minha e da Câmara, e depois tem esta questão da divulgação para que as pessoas possam ir, e para que as pessoas, porque tu não estás a fazer um piquenique, estás a criar um tal novo modelo social, mas as pessoas têm que entender que isso é possível, porque a maior parte das pessoas acha que não é possível, e por isso perguntam-me, mas paga-se, mas quem é que vai tocar? Mas há nomes de cartazes? Não há nomes de cartazes, vai cantar quem quiser, não há palcos, toda a gente está umas com as outras, as pessoas partilham, a música que aparecer é a música que surge, vão cantando umas atrás das outras, não há, no fundo não há regras, as pessoas podem ser aquilo que quiserem, e as pessoas acho que têm medo já de serem aquilo que quiserem. O que eu te ia perguntar é se no outro piquenique vocês fizeram, se houve, ou seja, que às vezes o que eu sinto, mesmo em festas mais pequenas, tem que haver sempre ali um catalisador. É assim, a partir do momento em que cantam 30. É que às vezes o difícil é, como, se vocês acham que têm que intervir nisso... Eu intervenho. Eu tenho um megafone e digo, e agora vamos ouvir não sei o quê, claro, porque tu queres dar espaço a toda a gente. E depois de repente aparecia um grupo, eu dizia, agora vamos ouvir não sei o quê, e depois chamava a polifonia para cantar. E aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui vai ser um bocado mais... Aqui vai haver muito mais gente, não é? Porque é Minho, e depois o Minho são todos... Vaidosos. As pessoas são todas altivas e felizes. E portanto não é óbvio que tu não vais chegar ao Minho e de repente vais ter não sei quantas rodas de vira, que é um 31, porque estão todos a dançar, todos contentes, e vais ter as concertinas e vou ter que chegar lá e abafar as concertinas para depois poder o canto, porque depois só vou ouvir concertinas se não for intervir, e depois as gaitas de fole e depois os bombos, e obviamente tens que haver esta intervenção para que toda a gente possa partilhar, não é? Mas ao mesmo tempo, se não houver essa partilha, as pessoas depois acabam por ter uma orgânica entre elas, porque eu lembro-me do piquenique de Monforte da Beira, que houve uma altura em que as gaitas já tocavam com os adufos, que já tocavam com os bombos, que já tocavam com as vozes e que já tocavam com as castanholas e o cavaquinho no meio, e tipo, já não havia sentido. E depois o que acontece é que depois começas a haver grupos, não é? Uns que vão para um canto e que vão tocar isto, e depois o outro vai tocar aquilo para o lado, e depois estão os outros mais, e depois juntam-se, e depois há uma orgânica natural. Sim. Então, agora uma coisa que li numa entrevista várias vezes foi a questão da contaminação. Tu achas que estes eventos contaminam para além do evento? Ou seja, se sentes que as pessoas depois levam aquilo, como tu dizes, aquelas memórias, se aquilo depois no dia-a-dia deles, se aquilo contamina, se espalha? Sim, bastante. Houve grupos que se formaram
a seguir ao piquenique, em que as pessoas tentaram fazer almoços e juntarem-se de grupos que foram, porque houve um grupo que organizou um autocarro do Norte para ir a Monforte da Beira, e essas pessoas todas criaram isso. E pronto, depois obviamente que as pessoas depois têm as suas dinâmicas, e há umas que se encontram mais, mas há muitos encontros que são feitos no piquenique. Tu crias amigos, aprendes coisas, ficas em contacto, porque descobres o tal gás do adufo que sempre ouviste falar, mas que não sabias que existia. Eu lembro-me que levámos a Idalina, que é de Penha Garcia, ao piquenique, e ela canta espetacularmente bem, e ela ficou a conhecer um monte de outras pessoas que não conheciam a Idalina e ficaram em contacto, porque a Idalina tem um supermercado em Penha Garcia e raramente sai de lá, percebes, quando sai nas férias com a família, e portanto de repente as pessoas, e houve pessoas que depois, por exemplo, a Presidente da Junta de Monforte da Beira depois de repente foi visitar as senhoras do Canto Alentejano a Serpa, e depois foi a Penha Garcia visitar, pronto, e houve muito essa contaminação. Pronto, é assim, eu agora queria começar já a fechar, mas eu queria perceber um bocadinho como é que tu organizas os teus dias, como é que tu consegues gerir no meio de tanta coisa, fazer alguma coisa, que às vezes aquilo que eu sinto é, no meu caso, eu tenho 3 coisas para fazer, aquilo às tantas já começa a... eu quero aprender, uma pessoa que toca tantos instrumentos, no fundo, como é que tu organizas os teus dias, a tua semana, acordas cedo, acordas tarde, tens rotinas? Eu sou uma velhinha, as velhinhas deitam cedo. Tiago Velhinha Pereira. As velhinhas deitam cedo e acordam cedo. Pronto. E portanto... E tu achas que é uma boa receita? Sim, eu tenho uma vida ativa, não é? Eu só aos fins de semana normalmente vou gravar, depois tenho os programas de rádio que tenho que gravar, que tenho que fazer, tenho vídeos para montar, tenho coisas para pôr na internet, portanto eu tenho uma vida cheia, depois dou concertos com Sampadelis, tenho ensaios, tenho que preparar, tenho que criar, tenho que ter momentos de criação, portanto às então vezes como é que tenho consegues ensaios, encaixar isso tudo? Às vezes tenho ensaios, depois do ensaio tenho que fazer aquilo, depois vou à rádio, depois é um puzzle, mas consegues. Por exemplo, agora estou aqui, amanhã vou para Londres, depois vou voltar, depois vou dar um concerto em Severo de Voga, depois a seguir vou filmar para não sei onde, depois a seguir venho a Lisboa, faço não sei quantas coisas, vou gravar para a rádio, depois a seguir tenho que me ir embora, depois vou para São Tomé e Príncipe, depois volto a São Tomé e Príncipe, depois vou para Severo de Voga, mas isto tudo é fazível. De repente tu tens que perceber que pessoas como eu, o seu trabalho é a sua vida, não é? Tipo, não... O meu pai já era, era assim, sim, eu não trabalho, não tenho essa coisa. As pessoas dizem, de férias. Não, porque eu nunca sinto que estou a trabalhar, portanto também nunca sinto que estou de férias, não é aquela coisa... O que é isso, ter férias? Há momentos de pausa no trabalho em que eu sinto que estou de férias, sei lá, estou a olhar, estou no campo. O meu trabalho é ao ar livre, eu gravo ao ar livre. A maior parte do tempo eu estou ao ar livre, só isso já é um grande descanso mental que a maior parte das pessoas acho que não consegue entender. Uma pessoa trabalhar ao ar livre é muito bom. Sim, se calhar é também por isso é que as pessoas antigamente chegavam às idades que chegavam por esse contacto ao ar livre, não estavam fechadas Não, estavam sempre a trabalhar e tinham trabalhos de facto físicos e duros, não... Nós não podemos ter essa ideia da fantasia que o campo é espetacular, não, é horrível, é super duro trabalhar no campo. Não, a questão é, eu venho de uma família em que os meus avós eram trabalhadores do campo, eu sei perfeitamente as dores de quem trabalhava no campo. Uma pergunta que eu também faço a todos os convidados é um livro ou livros que tenham sido importantes na tua vida? Há muitos livros que são importantes na minha vida. Eu sou daquelas pessoas que hoje em dia eu compro livros para ler capítulos e frases e depois junto tudo. Porque eu tenho uma lógica muito sampladélica nisto. Eu trabalho tudo em nível de retalhos, não é? Eu junto aquilo com aquilo. Tipo, eu agora estou a ler um livro sobre a antropologia da memória e outro livro sobre a inteligência emocional, ao mesmo tempo que estou a ler um livro de banda desenhada sobre o árabe do futuro, da Síria nos anos 80, etc. E ao mesmo tempo, pronto, e portanto há muitos livros que foram importantes para mim, que são tão diferentes como, sei lá, como desde a agulha no palheiro
Deixa-me lá ver o que é que eu me posso lembrar. Ou a Montanha Mágica do Thomas Mann, ou, por exemplo, A Política dos Autores, que era um livro que a Cinemateca editou há muitos anos atrás, em que tinha vários cineastas com entrevistas deles a explicarem qual era a sua política enquanto realizadores. E, portanto, há muitos livros, e hoje em dia, como eu te digo, hoje em dia eu tenho esta coisa do retalho de um capítulo com o outro capítulo, não tenho... É muito difícil para mim hoje em dia ler um livro do princípio ao fim. Mesmo que às vezes seja um romance, eu leio uma parte e depois que vou colar a informação com a outra parte. Este é o problema depois de ser ativo, como depois também não consigo propriamente ouvir música em casa como lazer. Não, tenho a cabeça cansada de música até a medula óssea. Em casa de Ferreira Espeto de Pau quase, sim, não é? Não é muito difícil, não é? Passo a vida a gravar música, ouço aquilo tudo, tipo, não consigo chegar a casa, mesmo estes piqueniques, no fim eu gabo-lhes a paciência, como é que eles aguentam estar aquele tempo todo com aquela parafernália musical. Eu vou a estes piqueniques, eu vou ao piquenique, eu estou lá, mas não fico o piquenique inteiro, eu não aguento. Claro. Eu acho que também é importante estas coisas. Eu acho que as pessoas ativistas também têm muito esta coisa do criam um sistema e depois o sistema anda por si e depois eles vão fazer outras coisas. A Celina vai dar estas aulas, claro, esta coisa de canta alentejano na Voz do Operário, e eu nunca vou. E as pessoas perguntam sempre, mas tu nunca vais? Eu não vou, eu não quero ir. Eu acho muito bem que ela vá, mas eu não quero ir. Eu adoro que façam isso, mas eu não percebes? É aquela tal questão. Eu quero criar as condições para que as coisas aconteçam. Queres ensinar a pescar, não é? Aquele velho... Não, nem ensinar a pescar. Eu quero lhes dizer, epá, façam, motivem-se, eu dou o motor, eu posso ser o motor de arranque, eu faço com que a coisa comece, mas depois a coisa tem que viver por ela própria, que é para eu poder ir inventar outra coisa a seguir, porque eu sou viciado em novidade. O meu problema é mais complexo, eu tenho que estar sempre a encontrar coisas novas para poder fazer, e por isso é que de certa forma, por exemplo, os Sampladélicos estão sempre a evoluir por causa disso, porque eu e a Silvia estamos sempre a inventar e estamos sempre a experimentar, e depois de repente tens uma biblioteca de experiências, e depois quando começas a mexer na biblioteca de experiências, experimentas mexer na biblioteca de experiências, já tens uma experiência misturada da biblioteca de experiências, depois dá outra, depois já tens a biblioteca da experiência, pronto, e depois isto é uma coisa infinita, onde podes estar sempre a acrescentar coisas novas, mas tens sempre este processo evolutivo. Claro. Tudo na minha vida criativa, voltando ao princípio da conversa, é sempre um processo criativo de evolução. Eu estou sempre a querer criar coisas novas e coisas novas e coisas novas e nunca esgotar. Eu sempre tive muito aquela coisa de que achava horrível dar os filmes por acabado. E quando um dia fiz um filme sobre uma exposição do Júlio Pomar, em que gravava entrevistas de Júlio Pomar, eu gostava muito daquela coisa dele nunca era capaz de acabar um quadro. Ele, por mim, ele pintava o mesmo quadro durante 20 anos e depois ia lá e raspava e parava e passava e depois via e estava sempre a pintar o mesmo quadro. E eu acho que, de certa forma, os filmes... Para mim, eu se pudesse nunca apresentava um filme e estava sempre a fazer o filme até o filme continuar, porque acho que a vida continua sempre e é horrível estares a fazer um documentário sobre um tema, pá, e depois que apresentas o filme e aquele tema continua a viver e tu já não estás a acompanhar aquele tema, então como é que vais dar acabado percebes? E é muito isso, é muito esta questão do... Por isso é que eu estou sempre a gravar, por isso é que eu sou frenético, porque aquilo vai acabar, mas porque eu preciso de estar sempre a inventar e de resolver coisas novas e estou sempre a mudar de câmara, compro uma câmara, depois vendo essa câmara e já estou a comprar outra, porque quero experimentar coisas novas, quero experimentar modelos novos, nunca me quero esgotar, não é? Porque acho que há muito esta coisa de... Isso é o que é o diferente, não é? O que é diferente entre um criativo e um artista? Porque o artista não consegue viver sem criar. Sim. E portanto é viciado naquilo e acorda à meia da noite e tem que pôr as suas ideias em prática. E porque o artista quer sempre experimentar tudo ao máximo da potencialidade daquilo que eu faço. E portanto, se aquilo que eu faço é audiovisual, que tem áudio e vídeo, eu quero sempre experimentar tudo ao máximo que puder do vídeo e ao máximo que puder do áudio. Portanto, quero ter aquele pedal incrível que vai fazer aquela distorção espetacular na guitarra e quero ter aquela coisa de vídeo, mesa incrível de vídeo que me vai permitir fazer não sei o quê, quero experimentar aquele software, quero aprender aquilo. Pronto, porque nunca me quero
nunca me quero esgotar, não é? Porque acho que o problema é quando tu te esgotas. O problema do seres artista e seres criativo é que não há nada pior do que um artista preguiçoso. Sim, sim. Muito obrigado, Tiago. Foi um prazer. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Eu queria também aproveitar para agradecer à Rita Marques da Impact House em Lisboa, que foi o sítio onde foi gravada a entrevista, que nos cedeu amavelmente o espaço. Agradecer também ao Radek, a pessoa que me fez a visita guiada pelo espaço e a quem eu também estive a partilhar muitas das coisas antes do Tiago chegar. Eu cheguei um bocadinho mais cedo e estive a falar com o Radek, estivemos a falar de assuntos que tínhamos em comum, achei muita graça. E aconselho a irem à Impact House em Lisboa, que é um hostel, mas tem muito mais do que isso. Eu também vou pôr o link no post sobre a Impact House. Relativamente à conversa com o Tiago, foi bastante interessante e eu acho que o melhor que vocês podem fazer é dirigirem-se a Viana do Castelo no domingo para o piquenique, para cantarem, para dançarem, para partilhar música, para partilharem experiências. Eu acho que vai ser muito engraçado. E relativamente aqui ao falar criativo, é ajudarem como puderem também. Isto faz parte desta aventura de criar a minha âncora, ou não. Eu vou criando várias âncoras e depois se calhar vou ter que escolher qual a âncora que sustenta os barcos todos. E para ajudar o Falar Criativo podem ajudá-lo através do Patreon, podem fazer como a Ana Pereira e como o José João Marafuz, que já ajudaram a Falar Criativo. Podem também partilhar com os vossos amigos, podem deixar as avaliações e as críticas no iTunes e podem sempre entrar em contato comigo através do e-mail rui@falarcreativo.com. Eu cá estarei para responder da forma que eu melhor souber, e as vossas sugestões de convidados, as vossas sugestões de convidados serão sempre bem-vindas. Alguns poderão se enquadrar mais ou menos com o Falar Criativo, mas seria interessante que vocês também sugerissem pessoas que gostassem de ouvir. E é tudo desta vez, até à próxima. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Quantas máscaras vão cair aos meus pés e quantas vezes vão dizer já sabias sem saber.